7h09 de volta com o Manhã no Ar, trazendo as principais informações da noite, madrugada, do noticiário das últimas horas, das últimas 12 horas. Alguma coisa de ontem também, que a gente sempre traz uma informação a mais. Você acompanha com a gente aqui e você pode comentar, inclusive, os assuntos que nós estamos trazendo. Daqui a pouco tem a nossa conversa com o Dante, direto lá da redação do Jornal A Crítica. A gente vai conversar hoje sobre uma frente parlamentar que se cria aí com o apoio de empresários do setor de bebidas, sobretudo empresários do sudeste do país, e é uma frente que se mobiliza politicamente no Congresso Nacional e que pode oferecer um certo risco para a Zona Franca de Manaus, tendo em vista a reforma tributária que começa a ser discutida, que começa a ter tramitação no Congresso Nacional nos próximos dias, nos próximos meses. A gente vai discutir também sobre os vetos presidenciais em relação à lei do abuso de autoridade. Você lembra aqui que nós trouxemos a informação que o presidente Jair Bolsonaro, a partir do parecer técnico do ministro Sérgio Moro, fez vários vetos a leis, a quesitos da lei de abuso de autoridade apresentada em regime de urgência, hein? Preparada em regime de urgência, em conjunto por deputados e senadores, apresentado pelo presidente. Pois é, estes vetos do presidente foram apreciados pelo Congresso Nacional e nem todos eles passaram, não. Os deputados, os nossos congressistas derrubaram alguns vetos do presidente. A gente vai conversar isso daqui a pouco com o Dante, e é importante a sua participação, é importante a gente ficar ligado no noticiário político, porque essas decisões afetam diretamente a nossa vida. Neste caso, diretamente a segurança pública, porque envolve tanto os agentes policiais quanto a própria atuação da justiça, viu? A própria atuação da justiça. 7h11, olha, mais de meia tonelada de queijo e presunto com prazo de validade vencido, na verdade, foram apreendidos em uma empresa clandestina, localizada lá no bairro Nossa Senhora de Fátima, na zona norte de Manaus. Deixa eu conversar com a Juliana Silva, ela está preparada aqui. Juliana, muito bom dia para você. Juliana, é um caso assim que traz preocupação para a gente, porque nós estamos falando de alimentos, né? Nós estamos falando de algo para o consumo humano, para o consumo das pessoas. Explica para a gente em que condições esses alimentos foram encontrados, por favor. Bom dia, Manuel, para você que está em casa, nos ouvindo, nos assistindo. Olha, todos esses alimentos foram encontrados em condições inadequadas de higiene sanitária. Só para você ter uma ideia, a empresa não tem o selo de inspeção estadual, que toda empresa que trabalha com esse tipo de alimento deve ter obrigatoriamente. E apesar de não ter o selo, eles tinham sim ali uma máquina para impressão de novos adesivos de qualidade. Além de fezes de animais que foram encontrados também no local e alimentos mal acondicionados. Você está acompanhando aí, né, todas as imagens, tem da máquina, tem de todo o local, de toda a estrutura, né, que você pode ver aí como estava inadequada. Tudo isso fez parte da Operação Alimento Desfavorável, que é uma operação organizada pela ADAF e também pela Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor. É muito necessário, é preciso, como o Emanuel falou, isso influencia diretamente na saúde humana. Já imaginou você, né, que se alimentou de algum tipo de produto dessa empresa? Pois é, então você pode inclusive denunciar casos, se você souber, se você quiser que a delegacia investigue, você pode fazer a denúncia desse tipo de caso. Nós temos o número de telefone do Disque Denúncia que você pode estar acessando aí e falando com todos os órgãos necessários para fazer então essa inspeção precisa. Número de telefone você acompanha aqui na tela, já está aparecendo aí para você, que é o número de telefone 962 2731 e o 3214 2264. Alimento Desfavorável
não vale, né, gente? E esse é justamente o nome da operação, que é a delegacia e mais o ADAF, que é o órgão responsável por esse tipo de inspeção, está fazendo aqui na cidade, e muito bem feito. A partir de agora, a empresa ela vai pagar multa e ela, inclusive, também foi lacrada. Vai parar de funcionar. Emanuel. Precisa parar de funcionar mesmo, né, Juliana? E outra, o trabalho que dá para o cara trabalhar de forma clandestina, por que ele não trabalha de forma honesta, de forma justa? Além de ganhar o dinheiro honesto, de não dever nada para fiscalização, ele não vai estar prejudicando a população. Imagina, meu amigo, uma infecção estomacal, uma salmonela na vida, várias bactérias perigosíssimas aí, você podendo atuando, oferecendo risco à saúde da população, isso é inadmissível e a gente precisa realmente denunciar, viu? Os números, coloca os números na tela, por favor, os números que a Juliana passou aí pra gente. Juliana, vou repetir aqui os números, Juliana, deixa o pessoal, é o Jonathan que está operando o caracteres lá pra gente. Deixa eu ver se eu consigo ler daqui. É o 9962-2731 e tem o 3214-2264. É isso, né, Juliana? Esse é os números para denúncia. Você faz a denúncia e não permite que um documento, um alimento assim chegue até a mesa das pessoas. Juliana, obrigado. Daqui a pouco eu converso contigo novamente, tá bom? Daqui a pouco eu volto a falar com ela. Agora, deixa eu trazer uma informação aqui para você. Algo, inclusive, eu gravei essas informações. Um detento que cumpria a pena por estupro e também por roubo. Agora, o detalhe, esse cara, tá aí na tela, ó. Põe em tela cheia, Caio, por favor. É o Genival Coelho da Silva. Ele trabalhava junto com aqueles outros internos lá, que fazem aquele serviço para reduzir pena. Um trabalho interessante, inclusive, da administração penitenciária, que tem representado uma economia para o governo, que tem representado redução de pena para esses detentos, inclusive, representado valor econômico para eles, porque eles não trabalham de graça, eles não são escravos, de forma voluntária para reduzir a pena. Acontece que o Genival não quis esperar, não, e acabou fugindo. Eu vou trazer as informações aí num vídeo. A fuga foi confirmada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Genival Coelho da Silva, de 40 anos, é considerado fugitivo. Ele conseguiu escapar do Centro de Detenção Provisória Masculino 2, o CDPM-2. De acordo com a SEAP, ele fazia parte do grupo de trabalhadores, de reeducandos, os presos, os internos, que reduzem a pena por dia de trabalho. Ele, então, conseguiu fugir e, de acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, agora está sendo procurado. A SEAP já informou, por meio de nota, que as autoridades estão comunicadas, bem como a Vara de Execução Penal. Genival estava preso cumprindo pena pelos crimes de roubo e também estupro e aproveitou essa oportunidade para fugir do CDPM-2. De acordo com a SEAP, este é um caso isolado. E a SEAP, então, pede à população que, se tiver qualquer informação sobre o paradeiro do Genival, que faça a denúncia. Portanto, aí o Genival está sendo procurado, perdeu a paciência de esperar na cadeia, certamente aproveitou a facilidade, a confiança, porque o preso que declara que quer trabalhar, a autoridade penitenciária acredita que ele, de fato, quer mudar de vida. Ele quer mudar de condição, vai trabalhar, recebe um voto de confiança e a forma que ele respondeu esse voto de confiança foi fugindo. Tá aí a cara dele aí, para quem quiser denunciar, souber de onde ele está, faça a denúncia. Agora, Vanusa, coloca aqui para mim, por favor, a imagem, vamos mostrar a união de um casal. Preste atenção aqui nesse canto do vídeo aqui. Enche a tela para as pessoas de casa verem melhor, por favor. Olha como eles são unidos, olha aí, ó. Olha aí como eles são unidos. Casal unido no crime. Rápido, né? Ela deu o suporte, ele foi lá e pulou. Olha aí, olha a atuação do casal. Olha a atuação do casal. Tá vendo aí? Empurrou de novo, forçou, entrou. Vai entrar. Muito bem. Eles foram presos, tá? Suspeitos de cometerem diversos furtos lá na zona centro-sul da cidade. Na zona centro-sul da capital. Os dois foram flagrados por câmera, como a gente está assistindo aí. Flagrados, arrombando, pulando o muro, invadindo os locais para cometer os furtos. Vamos acompanhar na reportagem?
Duas pessoas que têm uma facilidade muito grande em entrar nos estabelecimentos comerciais com um único intuito: furtar sem que ninguém perceba. Identificadas como Clédson Almeida, de 27 anos, mais conhecida como Flor, uma travesti. E o companheiro dela, o Francisco Carlos Ferreira Lima, de 24 anos de idade. Os dois são parceiros na vida amorosa e também no mundo do crime. Eles dois são responsáveis por pelo menos 4 furtos na zona centro-sul da cidade. Inclusive, em um dos vídeos, é possível observar a Flor oferecendo as costas para que o Francisco consiga ganhar impulso para invadir um estabelecimento comercial. Os dois chegaram a praticar esses crimes em tempo recorde, muito rápido. Eles são sorrateiros. Só que em um desses furtos, a ideia não deu muito certo, porque os dois foram presos em flagrante. Essas imagens que você acompanha a partir de agora pertencem a um circuito de vigilância de uma loja de confecções infantis que fica no bairro Vieira Alves. É possível ver a Flor na porta da loja, observando ali a movimentação. De uma hora para outra, ela tenta quebrar a porta principal. Vigia passou na hora, viu que a movimentação estava estranha no local e acionou os policiais, que foram imediatamente até a loja. Na delegacia, eles ainda tentaram justificar o injustificável. Eles alegam, admitem a participação nos furtos qualificados, né? Admitem o rompimento de obstáculos, quebram vidros, arrombam portas, mas eles justificam no fato de que são moradores de rua, não têm condições e que são dependentes químicos e que vivem disso, né? Precisam disso para a sua subsistência. Importante assim, que eles não escolhem hora, né? Então eles aí enxergam uma oportunidade e cometem aí os furtos qualificados, os crimes aí nesses estabelecimentos, levam e que encontram de valor nos locais em que cometem aí os seus crimes. Foi possível elucidar aí 4 casos só nessa prisão aí da 22ª SICOM. Os dois foram presos em flagrante e vão responder por furto qualificado. Mas ao chegar na delegacia, os investigadores foram além e descobriram que os dois já foram presos pelo menos 4 vezes, cada um deles por crimes distintos. Os dois são especialistas em furtos, e os dois foram encaminhados para a audiência de custódia e vão continuar juntinhos, porque não foram liberados, foram encaminhados diretamente para o Centro de Detenção Provisória Masculino e vão ficar, a partir de agora, à disposição da Justiça. Por quanto tempo vão ficar à disposição da Justiça? Já foram presos 4 vezes. Foram presos 4 vezes e continuam cometendo crimes. Por quanto tempo mais vão continuar assim? A gente se pergunta, né? Olha, no bairro Mauazinho, uma casa ficou completamente destruída após um incêndio. Segundo os bombeiros, as chamas foram causadas por um curto-circuito. Ninguém ficou ferido. E nós estamos aqui no Mauazinho, na zona leste de Manaus, onde uma residência acabou aí toda incendiada e tendo perda total. Nesse momento, os bombeiros eles estão fazendo o trabalho de rescaldo dessa situação para deixar o ambiente seguro para os moradores aqui da região e para que os proprietários dessa residência possam vir aqui até o local tentar recuperar algum tipo de documento ou o que for preciso. Conforme as informações, os próprios moradores teriam iniciado aquele trabalho de combate das chamas. Depois, o Corpo de Bombeiros chegou e conseguiu controlar todo o sinistro e, claro, fez aí o trabalho para que as casas, as residências aqui das proximidades não fossem atingidas pelas chamas. De acordo ainda com os populares, os moradores aqui da região, a proprietária dessa residência teria comprado os móveis, melhor dizendo, há pouco tempo, recentemente. E, infelizmente, teve a perda total de toda a residência e também dos móveis que estavam dentro dela. Que esse incêndio foi ocasionado por um curto-circuito e houve perda total dos bens móveis aí do proprietário. Quando tudo estiver tranquilo, aí a gente vai entregar a residência para o proprietário. E também deixando a área segura, né? E deixando a área segura. Você pode ver aí que tem muitos fios aqui
e muitas pessoas, para falar a verdade, né, com risco de pegarem uma descarga elétrica. Olha, um princípio de incêndio na usina da Amazonas Energia, lá em Parintins, deixou a cidade sem luz durante 1 hora na terça-feira. Segundo a empresa, houve sobrecarga nos cabos de força dos grupos geradores, o que causou um curto-circuito nos cabos de alta tensão. O fornecimento de energia elétrica já foi normalizado em toda a cidade. Mesmo assim, nas últimas semanas, os moradores têm reclamado das constantes faltas de energia lá no município. A concessionária informou que o problema ocorre devido ao alívio de carga em horários de pico. De acordo com a empresa, as altas temperaturas do verão amazônico contribuem também para isso, viu? Deixa eu mudar um pouco de assunto aqui. Olha, o Dia das Crianças está chegando e o comércio espera um aumento de 3% nas vendas, viu? Aqui em Manaus, uma pesquisa aponta que entre as diversas opções de presente, a maioria dos pequenos quer ganhar brinquedos. O Dia das Crianças está chegando e o pequeno Luan Felipe, de apenas 3 anos, não perdeu tempo. Já veio com a família escolher o presente. Eu quero bolinha pula-pula. Bolinha e pula-pula? É. São tantas as opções que Laís, mãe do Luan, fica na dúvida. Por isso, veio pesquisar com antecedência. E também eu vou ter que comprar, além de comprar os presentes, tem o aniversário dele que é bem próximo do Dia das Crianças, eu vou ter que gastar mais ainda. Filho a gente ama e a gente quer fazer de tudo por eles e a gente acaba cedendo. Segundo os comerciantes, os brinquedos mais procurados são aqueles que estão na mídia, como personagens de desenho e filmes. Nesta loja, por exemplo, localizada na zona leste de Manaus, os heróis ficaram um pouco de lado e deram lugar a bonecos em miniatura e aos dinossauros. Eles estão entre os itens mais vendidos. A nossa estratégia é exatamente esta. Sempre pesquisando, sempre saber o que está em moda, que é aquilo que a criança vai consumir, vai querer. Ela pode não falar, mas o pai tem que se aperceber que este é que é o presente que ele vai dar. Uma pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus mostra que as vendas devem apresentar um crescimento de quase 3% em relação ao mesmo período do ano. O levantamento revela ainda que os brinquedos aparecem em primeiro lugar na preferência, com 22,7%, seguido do vestuário, com 21,4%. De acordo com o presidente da CDL, o levantamento realizado esse ano trouxe uma novidade no comportamento dos clientes. Influência ainda da crise econômica, onde os pais estavam desempregados ou com orçamento bem reduzido. Era exatamente naquele momento que você não tinha recursos, você simplesmente dava ao vestuário, porque era uma peça que você teria que dar de qualquer maneira e não tinha dinheiro para comprar ou brinquedo ou vestuário. E aí optava-se pelo vestuário. Esse ano, como melhorou um pouco mais, nós temos um maior número de pessoas contratadas, o conforto de não ser demitido já é maior, então a gente acredita que essas pessoas entenderam em ouvir um pouco o que a gente fala e dar um brinquedo. As vendas no atacado também devem apresentar um crescimento, já que muitas pessoas aproveitam para realizar ações de solidariedade, como é o caso da dona Nessi. A gente sempre é bom a gente ajudar, a participar dessas coisas. Eu gosto sempre de participar. Então, eu creio que hoje no mundo que vivemos é tanta criança carente, até adulto mesmo. Sempre eu converso com meus filhos, é tanta gente carente, crianças. Então, a gente vai fazer isso. Estou fazendo esse gesto. Esse aumento pode parecer pouco, né? 3%, mas é o suficiente para garantir o aumento, por exemplo, do número de empregos aqui no estado do Amazonas nos últimos meses, apesar desse período de baixa aqui, agosto e setembro, né? A gente acompanhou, inclusive, algumas ações do governo aí tentando fazer promoções no estilo Black Friday para tentar alavancar o comércio, mas essa previsão acaba deixando os lojistas animados e a gente espera que isso aconteça mesmo, porque com a economia crescendo, o comércio melhorando, a vida de todo mundo melhora, tá bom? Agora deixa eu mudar de assunto e falar de algo que... uma dúvida que muita gente tem na hora de comprar um remédio. Principalmente quando o remédio é um pouco mais caro, né? O remédio que vem indicado pelo médico, lá daquela farmácia específica ou daquele fabricante específico. E aí você chega no local para comprar e vê aquele mais barato na prateleira, lá na farmácia. E aí vem aquele medo, né, de mudar será que vai mudar o resultado do tratamento?
Será que esse outro remédio aqui vai ter realmente efeito? É o que muita gente acredita em relação aos genéricos ou aos similares. Se eles podem ser mesmo eficazes ou menos eficazes do que os remédios de marca. Olha, mas não é bem assim, a gente vai entender melhor isso na reportagem da Rosiane Chagas. Eles têm o mesmo princípio ativo, a mesma dose e a mesma fórmula. Mas, quando se trata de preço, os medicamentos genéricos saem na frente dos de marca. Bem mais baratos, eles são a opção de muita gente na hora de comprar remédio. Geralmente, quando é um pouquinho mais caro, a gente procura ver o genérico, que caiba no nosso orçamento, né? A diferença é o preço, né? Que o genérico sempre é mais barato, né? Mais em conta, né? Os genéricos representam hoje 30% do mercado de medicamentos no Brasil, segundo a Associação Brasileira de Indústrias de Medicamentos Genéricos. Eles viraram política pública por aqui em 1999, através de uma lei para tornar os tratamentos mais acessíveis à população de baixa renda. E os genéricos são mesmo um alívio para o bolso. Mas o fato de serem mais baratos acaba levantando dúvidas quanto à eficácia do medicamento, o que, segundo especialistas, é um equívoco, já que o baixo preço é justificado pela própria indústria farmacêutica. Isso porque eles não levam o mesmo tempo que os de marca para serem desenvolvidos. E quando você explica, as pessoas começam a entender, ver que é mais barato, vai surtir o mesmo efeito e compram. Na hora do registro do medicamento genérico, eles têm que mandar para a Anvisa o nome do medicamento e todos os estudos que comprovem a segurança do medicamento, que ele vai surtir o efeito, que ele vai ser eficaz e que a biodisponibilidade dele no corpo da pessoa. No mercado hoje existem 3 tipos de medicamentos: o genérico, de marca e o similar. Esse último também é alvo de polêmica. Isso porque ele pode ter variação na fórmula, ser mais ou menos forte que os de marca e os genéricos. Mas este especialista lembra que os médicos têm o dever de colocar na receita as opções com fórmula e nome fantasia do medicamento e que o paciente precisa ficar atento e até cobrar essa informação. É importantíssimo que o paciente dialogue com o seu médico em todos os momentos da consulta. No momento da entrega do receituário médico não é diferente. Se aquele nome que você colocou ali é o nome comercial, se é o nome genérico, de preferência até o médico colocar os dois, né, para que o paciente opte na hora da compra se ele quer o medicamento de referência ou se ele quer comprar a medicação genérica, e que isso esteja explícito na receita e explícito para o paciente. Ó, esse aqui é o nome do princípio ativo, esse aqui é o nome do remédio de referência. Essa conversa com o médico é fundamental. É fundamental, porque o medicamento genérico é mais barato, mas às vezes esse barateamento ocorre por conta da embalagem. E alguns remédios, por exemplo, têm o princípio ativo reduzido se a embalagem for diferente. E aí o fabricante usa uma embalagem, outro fabricante usa outra embalagem, e geralmente o médico tem essa informação. Então, se você tiver dúvida, não custa nada, pergunta do médico. Doutor, eu posso comprar um remédio paralelo aqui? Eu posso comprar o genérico aqui? Tem o mesmo efeito? E o médico geralmente tem essas informações, ele com certeza vai passar a melhor informação para você fazer o tratamento, o seu, do seu filho, da sua família, enfim. 7h32, vamos fazer um intervalo? A gente faz o intervalo, mas daqui a pouco eu falo sobre o time amazonense de rugby, que está na final do Pequi Nations em novembro, viu? A equipe vai disputar a Taça Brasil Central. Tem também o Direto da Redação. Eu converso com o Dante Graça sobre os vetos presidenciais, eu converso com ele sobre uma comissão parlamentar, aí, uma frente parlamentar que se cria e que pode oferecer algum tipo de dificuldade aqui para a Zona Franca de Manaus. E tem outros assuntos também que a gente conversa aqui. Direto da Redação, daqui a pouquinho, depois do intervalo.